E aí, SPR com estrogonofe por aqui, eu me chamo William Bellini e hoje nós vamos falar... ia falar da chave aqui, mas não é chave não, vamos falar sobre o Marcelo Lopes, esse maratonista fantástico, esse atleta fantástico, o primeiro entrevistado aqui que soltou diversas chaves poderosas dentro do pior ano, tá ok? Então, quando comecei a assistir isso aqui, eu imaginei o seguinte, eu vou anotar e separar 5 chaves, assim, 5 pontos que eu vou considerar como sendo essenciais. Só que eu não dei conta não, eu separei 12 chaves, 12 chaves. Quando eu cheguei na 10ª, estava no final do vídeo, falei, acho que não dá mais não, né? Ele solta 2 no final, que eu tive que anotar todas elas aqui, e eu quero conversar com você sobre essas chaves. Eu pratico esporte desde muito cedo, desde pequenininho, então sempre curti esporte, sempre estou mudando os esportes que eu participo. Hoje estou muito focado na musculação, no treino de força resistida, até porque eu passei dos 40 anos e preciso ganhar massa muscular agora para poder conseguir sentar no vaso com qualidade de vida depois. Parece brincadeira isso que eu estou dizendo para você, mas não é. A maior parte dos acidentes que acontecem com idosos, nossa, mas você não é idoso, Belinho? Ainda não, mas se Deus assim permitir, chegarei lá. Mas eu quero chegar bem lá. É com acidentes de queda. Por quê? Porque falta músculo. E para você ter músculo, você tem que puxar ferro. Simples assim. Você tem que puxar ferro. Ou seja, tem que ir para academia e malhar os seus músculos, beleza? Então vamos lá, quais são as 12 chaves que eu peguei com o Marcelo? Marcelo, obrigado, tá? De coração, pelo que você colocou aqui. Eu amei, adorei de fato cada momento da sua aula. Primeira coisa que eu anotei, atletas amam se colocar em desafios. Diga, eu quero entrar num desafio. Eu tenho que entrar no desafio nesse ano. O SPR é um desafio? Claro que é. Só que junto com o SPR, esse desafio aí, qual desafio você vai colocar para o seu corpo? O corpo que carrega sua alma e espírito aqui, nesse plano terreno. Acordar um pouquinho mais cedo, caminhar uns 5 minutinhos? Começa devagar, começa leve, mas tem que ter um desafio. Diga, eu quero entrar num desafio. E começa de leve. Vai aumentando esse desafio. Vai metrificando. Sei lá, compra um relógio de... Eu já falei no outro vídeo aqui, tem relógio de R$70, que é aquele mais fininho. Inclusive esse relógio baratinho que eu uso na academia. Por quê? Porque ele é mais resistente. Eu levar esse daqui, que ele é um pouco mais caro na academia, mas eu fui com ele uma vez. Bati um halter aqui e já dou uma riscadinha no relógio. Eu levo o outro, até porque o outro tem um cronômetro lá e ele é mais fácil, eu não perco tempo na hora de estar trabalhando com ele. Então, primeira coisa, eu quero entrar no desafio. E de fato entro no desafio. Sete o desafio e vai e cai para cima. Segundo, no esporte, nos desafios, eu elimino... São revelados novos bloqueios e eu tenho que trabalhar com esses bloqueios. O Pablo fala disso, sempre que nós temos novos desafios. Leia esse novo desafio, um novo esporte que você vai praticar. E nesse novo esporte você vai ter bloqueios, você vai ter desafios ali dentro. O que acontece? Toda vez que eu passo por esse bloqueio, eu me torno mais forte. Vou dar um exemplo para vocês. Numa prática da musculação, eu já me machuquei, me lesionei algumas vezes. Já lesionei a dorsal direita, costa do lado direito aqui, lesionei dorsal do lado esquerdo, já lesionei bíceps, cabeça longa do bíceps, já lesionei, o que mais que eu lesionei? Cotovelo, lesionei, essa lesão foi feia, hein? Lesionei do lado esquerdo aqui, o posterior da coxa esquerda, mas lesionei por quê? Fui para aula de karatê sem aquecer direito, dei um chute, mas rompeu o músculo, mas não ficou roxo, ficou preto. Foram 6 meses. Em todos esses momentos, eu tive que virar uma chavinha. Continuar treinando, reduzindo a carga de treino, reduzindo peso e tudo mais, mas continuar treinando para o músculo continuar em movimento, porque esse processo também é necessário para regenerar o músculo. Tá? Eu não estou falando de articulação, não, estou falando dos músculos, para depois eu entrar no processo de... Aí, me recuperei, volto a crescer de novo e entrar no processo de periodização. Então, isso aí são bloqueios. Eu poderia pensar assim, caramba, eu não vou mais, não vou lá não vou. Não, você vai, pisa um pouquinho no freio, desacelera um pouco, mas continua fazendo, tá ok? Até porque é o hábito foi criado. Aí você começa a deixar de ir lá, daqui a pouco você não vou mais mesmo, qualquer coisinha você elimina. Então esse hábito ele tem que ser continuamente reforçado. Terceira chave que eu peguei com o Marcelo Lopes. Aprenda a participar de novos desafios como os atletas fazem. Qual é o seu desafio para 2024? Eu setei um desafio para mim dentro do prática de musculação. Já falei com o meu treinador aqui, ele cuida do meu treino e também da minha dieta. Falei, mano, bora subir de 3 a 5 quilos de massa magra. Você acha que é fácil subir isso daí? Não é. Tô
falando de massa magra, não é subir comendo pizza, não, aí ficar com barriga de pururuca, não é isso não. Tô falando de massa magra, tô falando de músculo. E você não tem noção o que acontece com o seu corpo quando você sobe 1, 2 quilos de massa magra. Ele se transforma. E, evidentemente você fica diferente, você fica mais forte, óbvio, mas você transparece isso e é muito legal. Quarto, quando eu penso, por que eu fui me meter nisso? Você pensa assim, cara, por que eu fui me meter nisso? Por que eu fui me enfiar em mais um desafio? O Marcelo ele coloca um drive que é, então eu vou ganhar esse negócio agora e eu vou fazer em 24 horas. Regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos aqui ela é muito poderosa e tem uma... Eu esqueci qual é a psicóloga. Pesquiso depois e passo para vocês. Mas quem fala disso é Augusto Cury. Lembrei quem é que fala disso daí. O doutor Augusto Cury. Ele fala da regra dos 5 segundos. Essa regra dos 5 segundos é uma ideia veio na sua mente. Você tem 5 segundos para terminar ela, moer ela com farinha assim e já mandar para ser digerida no seu intestino, ali no seu estômago e mandar ela embora. 5 segundos. Porque senão você vai ficar remoendo esse negócio, vai ser muito perigoso. Então usa a regra dos 5 segundos, inclusive, para quando você... Por que eu fui meter nisso? Se você tiver feito uma relaçãozinha explicando quais são os objetivos, em que eu vou lucrar com isso, vai ficar fácil responder isso daqui. Mete uma daquelas coisas que você escreveu aqui, pô, calou aquela voz. 5. Defina o desafio. Defina o desafio e exponha para os outros. O que eu acabei de fazer no item anterior aqui? Eu defini o desafio, tá ok? Mas agora eu já fiz o quê? Eu já expus para vocês. Essa é a minha meta para 2024. Esse tipo de coisa gera comprometimento. Teve uma ocasião, assim, eu faço cardio todo dia. E eu fazia sempre 40 minutos. Eu tinha que ter uma meta, e a meta era tempo. Hoje eu não faço mais isso, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho qual é a meta que eu faço hoje. Mudou isso daí depois que eu estudei com o Johan, o grande Johan. Se você der uma olhada lá no william.bellini, lá no meu Instagram pessoal, tem lá eu fazendo o seminário com ele. O cara é um treinador, foi pro Mr. Olímpia, é muito bom tu estar com ele, mas teve uma chave, cara, uma chave que ele colocou lá que valeu todo o treinamento. Já vou falar dela para vocês aqui. E essa menina cobrou, ela também é professora e treina pra caramba, tem um shape bem definido, segue dieta. Ela falou assim, por que você parou de fazer cardio de 40 minutos e tá fazendo menos agora? Eu falei, caramba, o povo olha mesmo o que a gente tá fazendo, né? Sim, as pessoas olham. Aí eu voltei a fazer o cardio com 40 minutos. Só que eu vou no treinamento, agora eu vou falar do Johan Schwartz, sobrenome dele. Ele falou o seguinte, ao invés, você continua fazendo um cardio com aquele tempo, continua. Só que daí você percebe que, por exemplo, durante o ano existem, no processo de musculação, ganho de massa, tem 2 momentos. Um que leva em torno de 8 meses, depois outro que leva de 4 meses, 8 com 4, 12, e você fecha um período de 12 meses. Nesses 8 primeiros meses, você come acima do que você precisa, é uma dieta acima da quantidade de calorias que você precisa, superávit calórico, justamente para você ganhar massa. Paralelo a isso, você obviamente vai ganhar gordura também, faz parte do jogo, faz parte do game. Só que chega no final do ano, nos outros 4 meses, essa dieta começa a diminuir, você entra no processo chamado de cutting. Eu estava no cutting até semana passada. Agora a minha dieta começa a subir de novo, mas ela sobe de forma gradativa. Você não vai comer feito uma capivara raivosa, porque senão você vai ganhar muito mais gordura. E a ideia é você ganhando mais músculo que gordura, mais músculo que gordura. Quanto a quantidade de gordura vai batendo com a quantidade de músculo, ganha 1 kg de músculo. 1 kg é bastante coisa, gente. Mas vamos usar assim para fim didático. 1 kg de músculo e você ganhar 1 kg de gordura, então, sei lá, a cada 2, 3 meses, a coisa já fica complicada. Você tem que pisar no freio e mexer na dieta para você ir diminuindo a quantidade de gordura e manter a quantidade de massa magra. Né? E talvez ganhar um pouquinho, mas você precisa estar comendo a mais para você conseguir ganhar essa massa magra. Bom, basicamente é isso aí que acontece durante o ano. Então, e para isso, nesse processo de comer menos, o cardio é essencial. Mas, aliás, o cardio é essencial durante todo o tempo. A sua capacidade cardiorrespiratória fica muito melhor. Tem outras áreas da sua vida que você vai agradecer demais. Por exemplo, para quem é casado sabe do que eu estou falando, né? Para aquilo lá também é importante ter o cardio em ordem, porque você pode desempenhar melhor o seu papel. Para quem está descalço na sala aí, vou parar por aqui na minha prosa. E aí ele falou o seguinte... Por que o Johan falou? Por que vocês não estão tendo resultado? Não está caindo o peso na balança no significado de perder gordura. Você continua fazendo o mesmo cardio, mas você não está medindo calorias. Minha cabeça fez assim, putz, se eu já estou com o relógio aqui, ele mede tanto tempo como a quantidade de calorias perdida, eu comecei a olhar, fui para o aplicativo, na mesma instante, dei uma olhada. Falei, ele tem razão, o tempo mantém, mas como eu estou com a dieta mais baixa, eu estou mais lento, estou mais preguiçoso, demoro mais para entrar
o ritmo do cardio, o que acontece? Menos calorias. Eu falei, entendi. Então aí o que acontece? O foco hoje não é mais no tempo, principalmente no cut, é na quantidade de calorias. No mínimo 300 calorias por cardio. Se não der as 300 calorias, o cardio não tem. Tem que fazer no mínimo 300 calorias. Claro que eu sempre faço a mais, mas tem um mínimo ali de 300 calorias. E paralelo a isso, tem a frequência cardíaca que você vai estar trabalhando ali. No meu caso, 135 a 145. Mas, Belinho, como é que você sabe disso? Passe por um cardiologista do esporte, tá ok? E você vai conseguir mensurar isso daí. Recomendo fortemente para qualquer um que vai praticar qualquer atividade esportiva, bate lá na porta do cardiologista esportivo, isso vai te ajudar bastante, tá ok? Beleza? O que mais aqui? Cadê? Sexto, por que entrar em desafios? Isso aqui é fantástico, né? Para te levar a lugares que você não chegaria antes. Eu dei um putz aqui. Porque o que eu pensei? O que acontece? Exemplo, quando eu comecei a fazer cardio todos os dias, já faz alguns meses, hein? Já faz alguns anos. Eu não postava essas coisas, eu fazia e fazia. O meu postar era o resultado no shape. Nossa, tá mudando o seu corpo, né? Mas o que eu comecei a fazer? De maneira estratégica, eu comecei a marcar algumas pessoas no cardio. E uma dessas pessoas, inclusive, nós somos dois aqui na minha cidade que estamos no SPR, estamos tocando o terror juntos aqui. Ele é o dono, inclusive, da academia que eu treino. A gente começou a conversar lá porque eu comecei a marcar ele no cardio. Chamei a atenção dele, ou seja, ele percebeu que eu sou constante. Não só apenas ele, mas o meu treinador sabe disso. O meu cardiologista sabe disso. Então, eles me postam lá como um exemplo de alguém que faz cardio todo dia. Tá entendendo? Isso gerou um brand muito forte para mim. O Bellini é um cara que faz o cardio todos os dias. Não preciso nem mandar, ele tá fazendo. Tanto todas as pessoas que estão próximas a mim aqui. Aí eu dei um putz aqui, falei, cara, eu já tava fazendo isso, agora eu vou botar mais pressão nessa parada aqui, porque isso aqui é muito legal. Então, para quem entrar em novos desafios e você mostrar para o mundo que você está fazendo esses desafios, para você gerar branding, olha que poderoso isso daí. Inclusive eu vi que no SPR40 tem uma aula só sobre branding, tudo doido para chegar lá. Eu tô fazendo a 1, 2, o 3, eu vou fazer todas elas. Mas na hora que chegar no branding, eu vou comer com farinha aquilo lá. 7. Tenha um desafio no esporte para gerar autoridade. Acabei de falar sobre isso com vocês no item 6, né? As coisas estão todas relacionadas aqui. Eles vão ver você como uma pessoa insuportável. Ontem eu levei a minha filha numa piscina aqui no acampamento, que nós temos na igreja, e aí lá tem um complexo lá, tem piscina, e as crianças estavam brincando. E enquanto eu estava brincando, levaram um monte de coisa para comer. É bolo, é isso e aquilo, e ofereceram, eu estava com o Kindle, estava lendo o livro, inclusive, da tarefa do pior ano. E enquanto eu estava lendo lá, minha filha estava brincando, o olho no gato, no peixe, no gato no peixe, olhando para ela e pro que eu estava fazendo ali. Aí tinha um monte de coisa para comer. Mas das coisas que tinham lá, uma que eu queria era uva, e tinha uva num potinho. Falei, depois eu começo a uva. E a menina, uma das meninas, um amigo falou assim, nossa, ninguém comeu minha uva. Eu fui lá, não seja por isso, agora eu quero comer. Fui lá e abri e comi. Você está percebendo como as pessoas veem você? Elas veem você por conta das atitudes, ações que você tem. Isso é branding. Eu acho, nossa, isso é muito poderoso. E quando você ativa isso, você utiliza isso a seu favor, vai fazer todo sentido. Por exemplo, dentro aqui agora do SPR com Strogonoff, eu criei um destaque chamado cardio. Estou fazendo cardio desde o ano passado, não faço cardio já há anos, mas especificamente para esse projeto aqui que está relacionado, atrelado ao SPR e ao pior ano, falei, não, eu vou postar tudo no Instagram novo, no canal novo do YouTube. Até SPR com Strogonoff é um domínio, tem uma intencionalidade nisso, depois que terminarem todas as chaves. E eu estou postando ali. E vou postar mais algumas coisas a partir de hoje ali também, de forma intencional, para gerar branding, ok? Então vão ver você como uma pessoa insuportável, imparável. Outro exemplo, já falei disso aqui, as marmitinhas que eu levo para a universidade à noite. No começo eu era motivo de chacota, sarra e gozação. Era só tiração de onda, tava nem aí. Esquentava minha marmita e mandava ver. O que aconteceu? Passado um tempo, algumas pessoas, os alunos ali, eles me viam comendo, esses alunos traziam marmita. E lá nós temos uma cozinha. Eu falei, não galera, vai lá esquentar no micro-ondas lá e bora sentar comigo pra gente poder comer. Você não tem noção o número de marmiteiros que nós temos agora. É mais barato você levar sua marmita de arroz e frango, mais nutritivo, mais saudável. O seu bolso agradece no final. Quando eu fiz faculdade, eu só comia basicamente cachorro quente. Isso há 20 e tantos anos atrás. Que era o que dava pra fazer. Barato, mas comia essas malditas salsichas. Não posso nem chegar perto desse negócio hoje até sabendo do que eu sei. Tanto é que me formei em educação física,
Sou formado em matemática, mestrado, doutorado na área de matemática e estou fazendo nutrição, tanto que eu gostei dessa área. Tá ok? Então, o que eu gerei ali? Gerei um movimento, olha que legal. Quais são os movimentos que você tem gerado? Isso tem a ver com ser um branding, tem a ver com as coisas, os desafios que você meteu a cara para fazer. Esses desafios esportivos vão gerar branding, um mega branding. As pessoas te verão de outra forma. Chave 8 aqui, as chaves estão todas relacionadas. Por exemplo, eu não mostrava o meu cardio diário antes de entender isso. Depois que eu entendi, virou a chave, eu comecei a mostrar o cardio. Falei, agora eu vou mostrar mesmo. 9. O resultado tem que ser mediante uma competição com data marcada para acontecer. Dentro da prática da musculação, todos os anos nós temos uma competição. Sabe que competição é essa? Aquela que você pega o carro e vai pra praia. Você dá risada. Eu escutei isso de um nutricionista amigo uma vez, o Renan. Eu falei, cara, você tem razão. Porque quando eu tenho essa chave, eu viro essa chave, essa data é a data da minha competição. Mas não quero subir no palco. Não quero chegar naquilo lá. E eu também não quero por alguns motivos. Porque o processo de desidratação que você tem que fazer no final do cutting lá, ele é agressivo. Eu hoje devo estar com em torno de 7% de percentual de gordura. Quem olha para mim fala assim, cara, é muito baixo. Muito baixo para onde? Se for com um processo de subir no palco, tem que baixar para 3,5. Você não tem ideia. Eu cheguei a 7, eu estava tentando baixar para 6 esse ano. Quem tenta não consegue, né? Mas a verdade é que até 7 já era o meu objetivo. E eu cheguei nele. Posso chegar a 6 esse ano? Posso chegar a 6 esse ano. Só que chega no final do ano, é muito mais difícil chegar nesse percentual. E para fim de competição, o organismo sofre muito. Mas qual que é o problema do organismo sofrer muito nesse sentido? Você diminui o tempo de expectativa de vida. Então, o pessoal que está aí na Fórmula 1 do fisiculturismo não tem para onde correr. Eles estão colocando o corpo num lugar muito perigoso. Mas graças a eles a gente tem um monte de testes, suplementos e tudo mais. Então, ele tem que medir, colocar na balança. Eu coloquei na balança e para mim não vale a pena e não quero. Então, 6, 7% de percentual de gordura já está muito bom. Nossa, que tosse hoje, hein? Vamos tomar água. E quando eu falo para as pessoas que o meu percentual de gordura, você pode notar aqui, ó, o braço todo vascularizado. Aqui, o braço, aqui, ó. Por quê? Porque a pele está muito fina. E a pele está fina justamente por isso. E o que contribui demais é o processo de fazer cardio, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então tem que ter uma data marcada para acontecer? Eu tenho. Quando eu vou para a praia ou eu vou viajar no final do ano com a minha família. Logo eu preciso me programar durante o ano todo para poder dar conta do desafio. 10ª chave, cronograma, eu coloquei barra periodização. Quando o Marcelo fala de cronograma, dentro da prática esportiva que eu exerço aqui, nós chamamos isso de periodização. Periodizar o treino. Então, por exemplo, eu tenho a periodização anual. E tem um objetivo lá no final do ano, que ele chama aqui de desafio A. Cada 6 meses ele diz para ter um desafio. No meu caso, o desafio ele é anual. Então, até o final do ano, 3 a 5 quilos de massa magra. Perfeito? Perfeito. Agora eu preciso mensurar durante o ano desafios menores, que é o desafio B. A cada 2 meses eu tenho que ter ganho tantos gramas de massa magra. Se isso não acontecer, esse é o meu evento menor. Se isso não acontecer, eu estou mais distante do evento maior lá no final. E tem os pequenos desafios, eu tenho que buscar a pior sensação dentro dos treinos. Dentro do processo de periodização, você tem treinos mais aeróbicos, treinos com mais repetições, menos carga, menos repetições, muito mais carga. Então, você tem que periodizar o treino que você está fazendo. Então, se você não sabe fazer isso, você tem que buscar uma pessoa que saiba fazer para poder te ajudar. Todo esporte, escute bem, todo esporte tem periodização. Você não pode sentar o pé no acelerador durante 12 meses. Vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Dentro da musculação, é treinar força todo dia. Se lascou. Eu já tentei fazer isso. E as articulações dão sinal de vida. Ou, na verdade, dão sinal de tô morrendo. Tem que tomar cuidado com isso daí. O que mais nós temos aqui? Chave 11. Através desses desafios, a sua família vai ser conquistada e verão você como referência. Isso é muito forte. Presencio isso aqui em casa. As pessoas à sua volta vão te ver como referência porque você faz isso e elas verão em você a transformação. Não é nem mudança, é transformação. Nossa, tá diferente mesmo, mudou. E é constante essa mudança. 12º e último item que eu anotei aqui. Nossa, o vídeo hoje ficou longo, hein?
Crise do pânico. Eu achei muito interessante quando o Marcelo, ele coloca aqui a crise do pânico começa na mente, quando ela desce pro coração, dando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E a dica que ele dá é treine com pessoas em que você confia. Por exemplo, no caso da musculação, no treino de força especificamente, quando as cargas são muito altas, são halteres pesadíssimos, é muito peso, você precisa ter uma pessoa junto com você. Por exemplo, tem uma máquina na academia que é para fazer agachamento livre. É uma máquina para fazer agachamento guiado. Muito legal aquela máquina. Ela faz um pêndulo assim, ó, na hora que chega embaixo, mas é uma dificuldade gigantesca para poder subir. No livre, estava fazendo em torno de 150 quilos para poder fazer agachamento. Quando eu fui para esse equipamento, eu cheguei a botar 240 quilos para fazer agachamento. Só que para chegar nessa carga, eu só faço se eu tiver um parceiro de treino junto para poder me dar sustentação e confiança. Tanto é que quando eu termino o treinamento, eu falei assim, Belinho, não te ajudei com nada. Você que pensa, mano, você me deu segurança, confiança para poder fazer o exercício. Isso é muito poderoso. E a outra coisa que ele coloca aqui, que eu não tinha sacado, é isso aqui, a crise do pânico, também é uma parada espiritual. Sabe por quê? O medo entrou. E quando o medo entra, quem é que está saindo? Não tem como ter medo. Quando a gente tem medo, a gente está se afastando do próprio Deus, medo, e ele não vai dar certo, tem que ter um processo de confiança. E eu achei essa última chave, quando ele falou que é algo espiritual, não continuou tratando sobre isso, mas na hora eu já virei a chave e entendi do que se tratava. Achei muito poderosa. Então é isso aí, gente. Essas são as chaves do Marcelo Lopes. Eu achei que live, hein? Que aula, Marcelo. Obrigado pelas belas palavras que você nos brindou aqui. E eu espero que cada um que está aqui bote isso aqui para funcionar e tenha, de fato, no ano de 2024, uma atividade física para cuidar do seu corpo. Nem que seja botar um tênis no pé, nem que seja não. Parece que eu estou sendo, assim, minimizando isso. Que seja colocar um tênis no pé e sair sem pagar academia, sem fazer nada, mas começa a caminhar uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, começa a dar uma trotadinha, tá ok? Vai te fazer muito bem. Beleza, gente? Então um grande abraço, a gente se vê na próxima chave.